Boa noite, meus amados irmãos. Está começando a partir de agora o Santo Culto no seu lar, hoje domingo, culto da família. E eu sou o pastor Marlon Anderson, pastor aqui da Assembleia de Deus Ministério Tiradentes, em Dores de Campos. E estou aqui hoje para ser um canal de bênção na tua vida, para me colocar à disposição do Senhor para ser usado, para que a palavra de Deus chegue ao seu coração, ao coração dos seus familiares. Hoje é noite de expressarmos também a nossa gratidão a Deus, gratidão pela vida, gratidão pela saúde, pela paz, gratidão pelas bênçãos recebidas, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Hoje Deus falou de uma maneira muito linda comigo, como sempre, E uma palavra abençoada, Estarei deixando aqui, compartilhando com vocês. E agora nós vamos orar, nós vamos agora falar com Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos clamar a Deus nesse momento, para que Deus possa receber o nosso louvor, receber as nossas orações. Aliás, a Assembleia de Deus, Ministério Tiradentes, para a honra e glória do Senhor Jesus, está em oração desde a madrugada, de ontem para hoje, desde da meia-noite de sábado, 0 hora, de domingo, nós ficaremos até hoje às 0 hora, Então, 24 horas de oração. Nós oramos também, eu, minha família e muitos irmãos orando, é uma bênção. Oração é algo sobrenatural, conforta a nossa alma, nos fortalece, cria intimidade nossa com Deus, não é verdade, irmãos? Então, nós vamos agora, neste momento, orar e pedir ao Espírito Santo que possa falar conosco, que fale contigo, comigo, que o Espírito Santo nos encha, amém? Desejamos ter uma intimidade com Deus e esse é um momento propício também para adorá-lo, engrandecê-lo e dizer o quão maravilhoso é o Senhor nas nossas vidas. Que Deus abençoe-nos e esteja conosco em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós queremos Te dar graças, glorificar e exaltar o Teu nome. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, receba o louvor que nós iremos entoar aqui, ó Deus, e fala conosco através da Tua palavra. Queremos Te ouvir, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, agracia-nos com a Tua palavra, para que ela venha fortalecer a nossa fé, para que ela venha fazer, ó Deus, algo sobrenatural dentro de nós, produzir renovo, esperança, vida, em nome de Jesus, Pai. Impeça todas as artimanhas e ciladas do diabo, ó Deus, não deixe que o inimigo, Senhor, segue pessoas, Pai, que estejamos atentos com o dom de discernimento espiritual para vermos e antevermos as armadilhas, as ciladas do diabo para nos desviar da Tua gloriosa presença. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor nos tirou do mundo, nos apresentou a maravilhosa graça, a maravilhosa salvação, o plano de redenção que o Senhor tem para todos nós. E, ó Deus, nos revelou também qual é o nosso futuro, se assim permanecermos fiéis e firmes nos Teus caminhos, negando tudo aquilo que o mundo oferece. Muito obrigado pela preciosa salvação conquistada na cruz do Calvário, a nós dada de graça mediante a fé. Abençoa e receba, Senhor, este culto de louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Eu te convido a cantar junto, a adorar junto, porque Ele merece. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Adora o Senhor, engrandeça Ele, adore de todo o teu coração, esqueça de todos os problemas, para te louvar, dizer-nos o quão maravilhoso é o Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Glórias a Deus. Simplesmente sem palavras, né, irmãos? Um louvor maravilhoso, um louvor que fala não de uma teologia falsa, mas de um evangelho de meditarmos na mensagem da cruz. O evangelho de negarmos as nossas vontades, de negarmos a nós mesmos. Esse evangelho que vai nos conduzir à salvação eterna. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Bom, queridos irmãos, eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do versículo 19. Hebreus, está lá no finalzinho do Novo Testamento. Hebreus, capítulo de número 10,
versículo 19. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus por termos um ministério cristocêntrico, bibliocêntrico. Não fugimos da palavra, não fugimos do verdadeiro evangelho. Amém? Temos que orar pelo nosso ministério, pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos, porque o inimigo não gosta do nosso ministério. Ele quer destruir o nosso ministério, porque o nosso ministério não é uma pequena igreja, grandes negócios, né? Como falaram aí um dia na internet. A nossa igreja é um ministério sério, um ministério comprometido com a palavra de Deus, e isso alegra o nosso coração, mas ao contrário, deixa Satanás furioso. Ele quer desmanchar, ele quer tirar ovelhas desse rebanho, né? Mas não vai conseguir, em nome de Jesus. Então, para você que já achou Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele já nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Agora eu quero, irmãos, que nós possamos ler também agora o versículo 37, 38 e 39 do mesmo livro de Hebreus, capítulo 10. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, queridos irmãos, neste lindo texto, que é essa carta aos Hebreus, nós estamos vendo, né, o livro de Hebreus é um livro muito forte, porque o livro de Hebreus ele trata como assunto principal Cristo, razão da nossa fé. Ele trata a expiação, ele fala, né, do sacrifício salvífico que Jesus Cristo, né, deixou para nós. Então, meus amados irmãos, eu amo o livro de Hebreus por essa razão. Um livro que nos chama a atenção, que nos desperta a fé, que nos desperta a esperança do porvir, né, devido ao sacrifício salvífico que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E aqui nessa leitura, né, cuja epígrafe é a exortação a perseverar na fé. Agora, o título dessa mensagem eu quero compartilhar com você. O título é Valorizando aquilo que Deus nos deu e nos dará. Amém? Valorizar aquilo que Deus já nos deu e aquilo que Ele ainda dará. Olha que bacana isso. Meditar em torno dessa palavra, desse tema, dessa temática muito interessante. Bom, irmãos, nós sabemos que se aqui o escritor foi usado pelo Espírito Santo para chamar a igreja à exortação da perseverança na fé, ou seja, se o Espírito a atenção da igreja naquela época para que eles perseverassem na fé, era porque muitos estavam se desviando da verdadeira fé.
Então assim acontece nos dias de hoje, né? Todos nós, se a gente não vigiar, a gente corre o risco também de se desviar dos caminhos do Senhor. Então, irmãos, as lutas que aparecem são grandes, na verdade. O diabo sabe como tentar o ser humano. Uns têm tentação pela bebida, por exemplo, né? Largou a bebida, graças a Deus, não se embriaga mais, não é mais dado ao vinho, mas de repente, num determinado momento, ele não vigia e o inimigo tenta e consegue, às vezes, colocar aquela pessoa de novo no vício da bebida. Às vezes a pessoa larga as drogas, né? E permanece anos limpo, sem usar, e de repente, por um descuido, por uma falta de vigilância, por ir se esfriando com Deus aos poucos, a pessoa perde aquela proteção espiritual, a pessoa perde a intimidade com Deus e a pessoa começa a ir voltando para os caminhos errados e acaba voltando e pegando a droga de novo e se afunda de novo. E muitas das vezes, quando a pessoa já conhece a verdade, como até mesmo nos alertou aqui o escritor de Hebreus, que se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, se nós estamos brincando com o pecado, já tendo conhecido a verdade, já tendo conhecido a palavra de Deus, se estamos brincando com o pecado, então não resta mais o sacrifício de Cristo. Então olha que perigo. Se a Bíblia fala que o sacrifício não vai mais cobrir aquele pecado voluntário que a pessoa, né, está ali brincando dia a dia com aquele pecado, não quer abrir mão dele, não está lutando para perder aquele pecado, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo não vai mais valer, não vai mais cobrir, arrancar aquele pecado. Por que que não, pastor? Porque a pessoa sabe que é pecado e a pessoa começa a se entregar e ela deseja de todo o seu coração viver na prática daquele erro, daquele pecado. Ela já não quer mais dar a voz, a doce voz do Espírito Santo falando ao seu coração: filho, isso é errado, filho, sai desse caminho, filho, volta para casa, filho, volta para a minha palavra. E a pessoa negligencia a doce voz do Espírito Santo e a cada dia que passa vai se afastando mais e mais de Deus. E aquela pessoa, se morrer nessa condição, infelizmente a Bíblia fala que o sacrifício de Cristo não vai expiar o pecado mais dela, porque ela conheceu o santo e ela profanou, ela abriu mão, né, de seguir a palavra, ela vai perder a salvação. Então, o escritor nos deixa isso claro. E tanto que ele fala no versículo 25 de Hebreus 10, não deixando, né, por exemplo, né, a nossa congregação, como é costume de alguns, né, antes admoestando-nos uns aos outros. Então, ou seja, é bíblico a gente, né, não abandonar a nossa igreja, a nossa congregação. Ah, Deus está me levando, pastor, para uma outra igreja, meu tempo aqui acabou. Não acredito nisso, irmãos, né? A gente pode sim. Eu já migrei uma vez de ministério, né? Pelo chamado de Deus, pelo tipo de obra que Deus tem na minha vida, Deus me trouxe para a Assembleia de Deus, né? E de onde agora vou ficar até a minha morte ou até o arrebatamento, né? Às vezes a gente nasce no ministério e de repente você passa um tempo ali, sim, é cuidado, é amado, e de repente, né, Deus, o ministério que Ele tem para você, os costumes que você crê, já não estão muito batendo mais com aquele lugar, aquele ministério. Então você chega no seu pastor, no seu líder, pede a bênção, né? E vai para onde Deus está te levando. Mas se está tudo bem na tua igreja, se está tudo bem com seus irmãos, se a doutrina da sua igreja é sadia, é saudável, não tem heresia, não há por que abandonar o ministério, não é verdade? E sair procurando outro. Não, a gente tem que criar raiz naquele lugar, não é verdade? Com os nossos irmãos, até mesmo a Bíblia fala aqui, ó, admoestando-nos uns aos outros, ou seja, eu também ajudar o meu irmão na fé. De repente eu estou vendo aquele irmão na fé tá mais fraco, está passando algum tipo de luta, ou de repente está ainda, né, na prática de algum pecado. Não é julgá-lo, de maneira alguma, nós não devemos julgar ninguém, né? Porque Mateus 7, 1 e 2 fala para a gente não julgar ninguém. Com a medida que medir será medido, com a medida que julgar será julgado. Mas é admoestar, ou seja, chegar e dar um conselho: irmão,
não vai para esse caminho não. Irmão, não volta a andar com essa companhia. Irmão, não volta a beber. Irmão, não volta a fumar droga. Irmão, não volta para a prostituição. Irmão, larga o caminho do mal, né? A Bíblia dá suporte para um irmão dar conselho para o outro, não é verdade? Por que nós precisamos ouvir conselhos, irmãos? Porque a nossa natureza carnal, ela vai tentar o tempo todo nos afastar do Senhor. Então nós precisamos que Deus use pessoas que nos amam, para nos dar bons conselhos. O apóstolo Paulo dá um embasamento bacana para isso, onde ele diz: acaso me fiz teu inimigo por te falar a verdade? Está no livro de Gálatas, né? Eu não me fiz teu inimigo por te dar um bom conselho, irmão, né? Julgar é uma coisa, dar bons conselhos é outra coisa diferente, não é verdade? Quando a gente chama a atenção de um filho, né? A gente fala: filho, esse caminho que você está começando a querer entrar não é legal, filho. Seu papai não aprova, sua mamãe não te aprova e principalmente Deus não aprova. Esse caminho só leva à destruição. Isso não é julgar, isso é aconselhar quem a gente ama, e nós precisamos aconselhar quem a gente ama. Principalmente se quem a gente ama está na prática, está em alguma prática que a Bíblia fala que é pecado contra Deus, aí que a gente tem que admoestar. Falar: olha, esse caminho é antibíblico, esse caminho aí a Bíblia não dá suporte. A Bíblia fala que quem segue esse caminho vai perder a salvação. Nós temos que lutar por aqueles que nós amamos, nós temos que lutar por aqueles que nós temos carinho, amor, né? E a gente deseja que vá para o céu. Amém, irmãos? Eu quero continuar lutando pelos meus familiares, eu quero continuar lutando pelas ovelhas que Deus me confiou, né? E eu não vou deixar de lutar, não vou deixar de falar a verdade, não vou deixar de aconselhar com amor, né? E porque esse é o trabalho, né, da igreja, admoestando-nos uns aos outros. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó: e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, e o dia está com letra maiúscula. Que dia é esse, irmãos? Oh, aleluias! Glórias sejam dadas a Deus. Este dia glorioso com letra maiúscula é o grande dia do Senhor, é o grande dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, né? Para os mortos, eles vão ouvir o soar da trombeta lá no seio de Abraão e vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem vivos, né, creio que nós estando vivos, nós ouviremos também o soar da trombeta. Esse é o grande dia do Senhor. Ah, pastor, mas eu fiquei sabendo que o grande dia do Senhor vai ser depois da tribulação, é no meio, antes. Irmãos, eu tenho a minha crença, que eu creio plenamente que Jesus volta antes da grande tribulação, porque Deus não quer nos deixar sofrer, Ele é Pai. E a Bíblia fala que Deus vai nos poupar das tribulações, da grande tribulação que há de vir. As piores pragas no Egito, Deus poupou o seu povo, né? Deus não se alegra com o meu e teu sofrimento. Mas não vamos entrar em pormenores de doutrina, né? Vamos nos importar que Deus, né, a palavra do Senhor está se cumprindo, Jesus está às portas para o glorioso dia. E como vai ser triste, né, milhares de pessoas, né, que Deus chamou, que Deus se apresentou, que Deus, né, usou um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, um irmão no trabalho, para ensinar a Bíblia Sagrada, e a pessoa aprendeu a Bíblia, a pessoa mergulhou fundo, a pessoa creu, experimentou pisar no Santo dos Santos, né? Vamos falar entre aspas, experimentou da graça maravilhosa de Deus, experimentou, né? Viveu tantas experiências com o Senhor, mas ela não guardou aquilo que era bom, ela não reteve a palavra no coração para não pecar contra Deus, e o pecado foi chegando de mansinho, e o mal foi chegando de mansinho até dar um checkmate. No jiu-jitsu, né, a gente sabe que é a arte suave, a pessoa às vezes ela é envolvida por um golpe, né, mas na verdade aquele lutador ele já estava estudando o seu oponente há um certo tempo, testando, e de repente no único golpe, pá, ele dá aquela chave de braço, aquela chave de pé, chave de ombro, sei lá, ou mata leão, e a luta ali acaba. Então o diabo faz isso, ele é especialista, ele sonda, ele vai sondando e ele vai vendo. Vendo o que, pastor? Vendo aquilo que Deus deu e a gente vai deixando de lado. E a gente deixa de valorizar aquilo que Deus deu.
Deus nos deu, irmãos, né? O véu se rasgou, então Deus nos deu a liberdade de nos achegarmos a Ele quando quisermos, como quisermos, para orarmos o tempo todo, para nos achegarmos a Ele, ao seu colo, falarmos livremente com Ele, por intercessão, né, diante do nome de Jesus. Não estou ofendendo a religião de ninguém, mas somente o nome de Jesus foi dado aos homens, pelo qual sejamos salvos. Atos 4:12. 1 João 1:12, filhinhos meus, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado entre vós e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos ensina também que há somente um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, Deus nos deu Jesus para que ele seja o nosso advogado fiel, o nosso advogado justo, o nosso amigo, o nosso Deus forte, o nosso Deus todo-poderoso, aquele que intercede por nós. E hoje nós temos também, com a volta do Senhor Jesus para o céu, Ele manda, Ele envia, é Ele mesmo, Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui também, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, diz assim a palavra do Senhor. Então, Deus nos deu a salvação. O que há de mais valioso nessa terra é a salvação, irmãos, né? E Deus nos conquistou. Como o louvor que a missionária Liliane colocou aqui, eu não comentei com ela a palavra, nem ela comentou para mim qual louvor ela iria colocar, porque é bom a gente ouvir as confirmações de Deus, onde é a Aline Barros, né, Liliane? A Aline Barros louvando, né, falando para a gente estar sempre lembrando da mensagem da cruz, né, daquele sacrifício que foi feito lá, que nos religou ao Pai. Isso é o que tem de mais valioso que Deus nos deixou, irmãos, a salvação eterna. Deus não nos deixou o dinheiro, a fama, um bom cargo, né? De repente a gente acha que por ser às vezes uma pessoa muito estudada ou muito experiente na vida, que isso vai fazer a diferença. Não vai. O que vai fazer a diferença na nossa vida é o conhecimento da Santa Palavra, é vivermos a Palavra de Deus na sua íntegra, sem anular versículos, sem burlarmos a Palavra de Deus. E às vezes, irmãos, a gente vê que por tanta coisa pequena a gente vai anulando, vai deixando de valorizar aquilo que Deus nos deu de precioso, de mais precioso, que é a salvação por Cristo Jesus. A gente começa se pegando em situações e a gente vê que a gente vai ficando longe de Deus. Qualquer coisinha que acontece, às vezes eu uso do artifício, da malandragem, né, da mentira, né, para fugir daquele assunto. E a Bíblia fala, né, em Mateus 5, né, me parece que eu vejo que é versículo 37, seja o meu sim, sim, meu não, não. Então eu preciso, né, estar constantemente me policiando para valorizar aquilo que Deus me deu de mais precioso, que é a salvação eterna, gratuita, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro meio de irmos para o céu, a não ser pela crença, pela fé e obediência à palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? E a Bíblia diz mais, né? E ele fala aqui, ó, que nós precisamos, né, parar de pecar voluntariamente, no versículo 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Às vezes, irmãos, o diabo sopra no nosso ouvido, né? Ah, Jesus não está voltando, pastor. Jesus está demorando muito o seu retorno. Calma, irmão. Calma, igreja. O Senhor, Ele prometeu que voltaria. O escritor de Hebreus deixa esse alerta. Mais um poucochinho de tempo, um pouquinho de tempo só, e o Senhor virá. E ele ainda fala, né? O que há de vir virá e não tardará. Jesus não vai deixar atrasar. Tem gente que fala, Deus, ele tarda, mas não falha. Não é, pastor? Não, Deus não tarda e muito menos falha. A Bíblia está falando aqui que ele não tardará. Deus não tarda. Quando Deus tem uma bênção para a vida da gente,
A gente está orando, a gente que é impaciente, não é, irmãos? A gente que é muito aflito, a gente ora agora, quer que Deus, a gente entende que Deus é um Pai que ouve as nossas birras, né? A gente ouve agora e fala, Deus tem que me dar agora, né? E o pior é que tem doutrinas que ensinam isso, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, Deus tem que fazer nada, já fez, né? E aí a gente não tem aquela coisa de aguardar o tempo de Deus, na verdade. O apressado come quente e cru, não é verdade? Então, irmãos, a gente tem que estar atento para o tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Vai ter o tempo da trombeta soar. Jesus ainda não voltou, porque primeiro tem muito crente desviado, e que se Jesus voltar hoje, vai para o inferno, vai acordar no inferno sabendo o versículo da Bíblia. Jesus não voltou porque tem muita pessoa no mundo lá que está seguindo uma fé errada, mas tem um coração totalmente voltado para Deus, e Deus está aguardando, né? Só eu e você nos despertarmos para missões, ir lá pregar para aquela pessoa, porque isso é bíblico, eu só prego a Bíblia, e este evangelho será pregado em todo mundo, e então virá o fim. Então Deus está esperando, né, o evangelho alcançar a última alma que ainda não ouviu falar do Senhor glorioso, o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Todos ouvirão falar, todos ouvirão, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Agora tem um detalhe, a Bíblia fala que todos ouvirão. Não, né, Deus não vai esperar todos se converterem. Então, quando eu ouço a palavra de Deus hoje, é hoje que eu tenho que aceitar Jesus, é hoje que eu tenho que confessá-lo como meu Senhor e Salvador, é hoje o dia agradável da minha salvação. A minha salvação está batendo na porta e eu não vou fechar a porta, eu não vou desperdiçar a salvação. Jesus, quando se manifestou na minha vida, eu estava no lamaçal de pecados do mundo, e quando Jesus se apresentou, eu levantei a mão e disse sim, e passei lutas, mas eu não quero jamais, né, jogar fora essa preciosíssima salvação que a mim foi revelada e confiada. Aleluias! Por isso hoje eu falo de boca cheia. Eu sou um evangélico, eu sou um crente, como queiram falar, um protestante, como queiram falar, um cristão, como queiram falar. Eu sou um servo de Deus, submisso a Deus, submisso à palavra do Senhor. Quando a palavra fala sim, é sim, eu não discuto. Quando a palavra fala não, é não, eu também não discuto. Aleluias! Eu quero continuar valorizando aquilo que a mim foi revelado, que é a palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, calma, aleluias, porque Jesus está voltando. Leia Lucas 21:11, quando fala lá das epidemias e terremotos. Há poucas semanas atrás teve um terremoto no México. Já não basta essa epidemia que pela primeira vez na história da humanidade parou o mundo, não é? Nunca antes uma epidemia parou o mundo como agora. E aí a Bíblia está mostrando a epidemia junto com terremotos acontecendo. E eu ouvi rumores, não posso atestar se é verdade ainda. Vamos aguardar, espero que nem seja, que uma nova epidemia surgiu na China. Não é para causar pavor não, irmãos, por favor, tá? Causando uma pneumonia mais severa do que aquilo que a Covid-19 causa. Então nós estamos vendo sinais iminentes da volta de Jesus. O homem descobre o remédio, descobre tratamento para uma doença e logo vem outra doença. Então isso é indicação, são sinais indicativos da iminente volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua noiva. E quem é a noiva do Cordeiro? Somos nós, né? Somos nós, aqueles que estão vivos e crê nessa mensagem. Aleluias! Eu estou sentindo muito a presença de Deus e eu tenho certeza que você também. Então vamos alimentar esse desejo, né? A gente conquistar coisas na vida é bom, conquistar um namorado que é bom, uma namorada que é boa, né? Conquistar, passar no vestibular, uma faculdade, um curso, um bom trabalho é maravilhoso, ter uma ótima família é maravilhoso, ter saúde nem se fala,
né? Crescer na vida, oh glória, mas de nada adianta se nós tivermos tudo isso, se nós perdermos o que há de mais valioso que Deus nos deu e nos dará, que é a salvação eterna. Amém? Judas é um exemplo. Judas ganhou a salvação, né? Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus como um discípulo, né? Ele recebeu a salvação, experimentou da graça maravilhosa, experimentou de Cristo, né? Viveu com o Senhor, ouviu o Senhor pregar e falar, dar detalhes do céu, né? Falar tudo que há no céu, mas Judas não vigiou e ele deixou que a salvação escorresse por suas mãos. Por isso a Bíblia fala, retende o que é bom, né? Não deixa que ninguém roube a sua coroa. Está escrito na Santa Bíblia Sagrada, né? Então, queridos irmãos, o versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a Bíblia está falando, não volta atrás, porque quem larga Jesus, conhecendo Jesus, ele não tem salvação. Eu vou repetir o que eu preguei outro dia, né? Até mesmo aquele padre da Canção Nova, esqueci o nome daquele senhor, né? Ele pregou de uma maneira muito sábia, né? E até compartilhei um vídeo, parabéns pela pregação dele, falando, né? Chamando a atenção da igreja que ele pastoreia, né? Que ele é o líder. Ele falando para largar o pecado, para largar a bebida, para largar a prostituição, para largar os caminhos do pecado. Eu falei, olha que maravilha. E falou, não existe purgatório. Não existe esse negócio de celebrar missa de 7º dia, achando de 30 dias, achando que a pessoa depois vai para o céu. Para com isso, é em vida. Ele falou muito certo. Ele usou das palavras bíblicas para falar isso. E é por isso que a Bíblia está advertindo aqui. Nós vivemos pela fé, nós vivemos da fé, irmãos, né? E nós não podemos recuar, porque se a gente recuar, o Senhor não se agradará de nós, né? Então nós não podemos, não há nada, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, o que nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nada nos separará do amor de Cristo. Aleluias! Não retroceda, não abra mão de servir a Cristo, não abra mão dos princípios bíblicos, vamos manter um conservadorismo bíblico. Vamos manter a sã doutrina que a nós foi revelada. Vamos voltar à prática do verdadeiro evangelho. Vamos fazer missão. Vamos anunciar, igreja. Jesus está voltando. Nós estamos vendo as coisas apertando a cada dia. E ao invés de nós nos firmarmos com Cristo, nós estamos dando ouvido. Um dia que eu preguei, a que voz ouvirá? Né? Que voz ouvirá? Nós vamos ouvir a voz de Deus ou a voz do inimigo? Né? Então preste bem atenção. Sem querer a gente, né, não está percebendo, mas às vezes a gente ouve a voz do diabo e não ouve a voz de Deus. Cuidado, porque se perder a salvação, será eternamente condenado. Jesus falou mais do inferno do que do céu, para que ninguém vá para o inferno. Olha como ele é bom. E aí, irmãos, o versículo 39 fala o seguinte: porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Eu me recordo ontem, estava antes de dormir, procurando algum vídeo legal para assistir no YouTube, e apareceu um vídeo, não estou falando de política aqui não, por favor, irmãos, nem sai do canal não, né, da pregação, eu não vou misturar não. Doutor Enéas, né, argumentando porque ele cria em Deus, e ele era uma pessoa inteligente, fala umas coisas inteligentes, muito estudado, e eu parei para observar a explicação que ele deu para que justificar a crença dele em Deus. Ele era médico, né? Nós sabemos que Dr. Enéas, ele era médico, né? Foi um ex-candidato à presidência da República, né? Então, ele mostrando para um grupo de pessoas que estavam ali naquele auditório porque ele cria em Deus. Eu fiquei maravilhado com a explicação dele, né? Ele, como médico, ele conhecia muito do sistema nervoso, né?
vocês terem uma ideia, eu vou resumir a conta que ele fez, eu acompanhei passo por passo, em um cromossomo nosso, em apenas um cromossomo, nós podemos armazenar 500 milhões de livros com 300 páginas. Que isso, pastor Marro? Um cromossomo nosso. Nós podemos gravar 500 milhões de livros de 300 páginas. Olha para você ver. E ele fala, eu me recuso a não acreditar em Deus. Ele fala daquele jeito divertido dele, eu me recuso, ninguém vai me convencer. Eu acredito em Deus, eu conheço do corpo, eu sou médico. Olha que lindo o testemunho dele. Ele impactado porque ele estudou a anatomia humana, ele estudou o corpo humano, ele viu que é impossível esta obra linda que Deus criou, que foi criada, simplesmente deixar de existir, não ter um Criador, como ele ainda falou. Nós fomos codificados, alguém nos codificou, alguém deixou uma mensagem em nosso corpo, e esse alguém é Deus, e ninguém me prova o contrário. E o argumento dele foi forte, mostrou com contas por A e B as maravilhas de Deus. Então, irmãos, vamos valorizar o que Deus nos dá. Aí eu parto para a conclusão da mensagem. Vamos valorizar, como foi citado aqui, nossa congregação. Né? Vamos valorizar relógio de oração. Muitas pessoas participaram, mas mais pessoas poderiam ter participado. Fico feliz hoje, né? Sexta-feira tinha poucas pessoas, só 7 pessoas no culto, mas hoje, né, em média aí 24, 23, 21 pessoas. Eu estou muito feliz. Glória a Deus, vamos valorizar esse culto. Valoriza, irmãos, a minha pessoa. Eu não estou pedindo, presta atenção, nunca fiz mal para a sua vida, para a vida de nenhum irmão. Não persigo ninguém, né? Não ajo com perseguição, com predileção, não usurpo a fé de ninguém. Todo mundo, né? Todos que são ovelhas que estão comigo, né? Eu estou indo para 11 anos de ministério. Todas as pessoas que foram pastoreadas por mim nunca tiveram a sua fé explorada, nunca tiveram, né, me tiveram próximo porque tinha dinheiro, fama ou algo que a mim interessaria. Não, sempre tiveram e tem o pastor Marlon, a missionária Liliane, o Marlon Emanuel, essa família pastoral, amiga. O detalhe é que nós somos apenas sinceros, né? É o que a Bíblia fala, acaso me fiz teu inimigo por te falar a verdade? Valoriza seu pastor, valoriza o pastor Cadu. Ele não me pediu para falar isso. Ele é líder da nossa igreja, né? Trate ele com respeito, com carinho. Na verdade, é triste quando alguém, por exemplo, sai da igreja sem falar com o pastor, sem conversar, sem pelo menos chegar e falar, pastor, está acontecendo isso, né? E a gente vai avaliar. Se eu estiver errando, eu peço perdão. Valorize o seu ministério, valorize o grupo de diáconos, valorize o seu irmão na fé que congrega com você, valorize o seu irmão na fé que é de outro ministério. Amém? Valorize a Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia Sagrada, valorize. Hoje ainda a gente pode ler, meditar na palavra, valorize. Logo, logo, a gente vai poder voltar para a igreja, né? Voltar, reabrir a igreja. Que saudade, irmãos. Que saudade, meu coração está gemendo de saudade. E aí quando abrir, vamos valorizar, o culto começa às 7h15, né? O culto começa às 7h15 para a gente ir orando. É costume da nossa igreja, da Assembleia de Deus, chegar, ajoelhar, orar, falar com Deus, louvar o Senhor com os hinos da harpa, fazer a leitura inicial, valorizar esse tempo. Não deixar nada nos roubar isso. Valorize o seu marido. Valorize a sua esposa. Trate com amor quem você ama. Valorize o seu emprego, sua empresa, o seu trabalho. Valorize o seu filho, sua filha. Você já falou, eu te amo, para a pessoa que você ama hoje? Essa pessoa já ouviu da tua boca, pai, te amo. Mãe, te amo. Meu cônjuge, eu te amo. Meu filho, te amo. Ó, meu pastor, eu te amo. Obrigado por
zelar pela minha vida espiritual. O Senhor está defendendo aí para eu não ir para o inferno. Já falou isso? Ao invés de achar que a gente está entrando na sua vida, querendo pegar no seu pé, dá valor. A gente tem que aprender a dar valor nas coisas. Já deu valor ao seu animalzinho de estimação hoje? Já foi lá, fez um carinho nele, deu uma raçãozinha melhorzinha hoje, né? Já deu um abraço, brincou com ele. Já falou a Deus hoje? Já orou? Já apresentou para Deus um louvor? Já cantou para Ele hoje? Já disse para o Espírito Santo, eu te amo, enche meu coração. Você já valorizou isso? Sabe, irmãos, porque às vezes a gente tem a mania, o erro, de não valorizar enquanto a gente tem. Enquanto está aqui na mão, a gente fica olhando outras coisas, né? Às vezes a gente tem um carro, um carrinho bom, mas não, a gente está olhando sempre o novo que saiu, o outro que saiu. Está na nossa mão, Deus está abençoando e a gente não está valorizando. E de repente a gente pode perder. Quantas pessoas eu já vi perder? Pessoas que amavam. E que não diziam em vida que as amavam. Mas quando estava no caixão, estava lá chorando, gritando, desesperado. Te amo, te amo, te amo. Do que adianta? Acabou. Não há mais escuta. Aquela pessoa não tem mais comunicação com o mundo na terra aqui, com o mundo dos viventes. Então vamos declarar enquanto a gente é vivo. Eu faço em público aqui uma declaração para cada pessoa que está me assistindo. Te amo em Cristo. Você tem a minha amizade verdadeira. Você tem as minhas orações. E se em algum momento eu errei contra você, me perdoe, fale para mim onde eu errei. Eu vou te pedir perdão de maneira humilde. Eu vou reparar o erro que eu fiz para mostrar que você é importante para mim. Porque você é importante para Deus. Eu quero compartilhar um áudio, né? Aí é áudio. Depois eu vou jogar no grupo da Assembleia de Deus, tá? Meu amigo, meu irmão na fé, Dinei, né? Esposa da nossa irmã Eliane, papai da Duda, né? Ele me mandou um vídeo bacana essa semana e eu agradeci tanto ao irmão Dinei, né? Olha que coisa bacana, nós somos de ministérios diferentes e nos amamos e nos respeitamos e oramos uns pelos outros, olha que coisa bonita, né? E ele se lembrou de mim e me mandou esse áudio, esse vídeo. E o áudio eu quero compartilhar com você. Mas aumenta o telefone, aumenta o som, porque vai abençoar a tua vida. Amém? A missionária Liliane já está colocando ele no ponto aqui. E depois a gente vai terminar esse culto maravilhoso. Amém? Escuta só. Ia vender um sítio. E andando pela rua, ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac. Que um homem queria vender um sítio. E andando pela rua, ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac. E disse ao poeta: poeta, eu quero vender meu sítio que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou um papel, um lápis e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Passados uns dias, o poeta se encontrou com um homem e perguntou a ele: e aí, vendeu o sítio? Ele disse: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Não deixemos para valorizá-la depois que alguém fizer um anúncio dizendo da beleza dela. Sintamos a beleza da vida por estarmos nela. E assim nós teremos sempre a escolha por viver. Com dificuldades, sem dificuldades, apesar das dificuldades, mas viver. Porque quem nos deu a vida é o Senhor da vida, Deus. E nos deu-a para vivê-la abundantemente. Glória a Deus. Que coisa linda que nós ouvimos. Valorizar. O camarada queria vender o sítio que ele tinha. Estava enojado, descrente, achando tudo feio.
e pediu um poeta para descrever um anúncio. E o poeta conhecia o sítio dele. Nossa, e o poeta fez aqueles versos lindos. E o homem, quando viu o anúncio, ele mesmo assim, e glória a Deus que ele se apercebeu do que ele estava jogando fora, do que ele estava perdendo. Pense nisso. Não venda seu sítio. Não venda amizade com seu pastor. Não venda o seu ministério. Não venda o seu marido, sua esposa, seu filho e tudo que Deus já tem te dado de melhor. Me despeço de vocês com um grande abraço. Te amo em Cristo. A paz do Senhor. Oremos, queridos. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu só tenho palavras para Te agradecer. Porque, ó Deus, eu estou terminando este culto tão abençoado, Pai. Muito abençoado, assim como eu tenho certeza que muitos irmãos também estão muito abençoados. Obrigado pelo que o Senhor nos deu e que o Senhor nos dará, que é a vida eterna. Que nada mais supera isso. Pai, não nos deixe desviar dos Teus caminhos. Nos mantém sempre na Tua gloriosa presença. Em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos dar valor nas pessoas que o Senhor já tem colocado ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e a comunhão com o seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra. Não somente agora, mas para todo sempre. Graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus te abençoe, te dê uma semana, nos dê uma semana de paz, de proteção e de livramentos, nos livrando de todo mal, do Covid, de acidentes, de bala perdida, de tudo que não provém de Deus. Amém? Mais uma vez, um beijão no seu coração. Fique na paz do Senhor.